Vamos ouvir agora uma importante participação do Vladimir Nepomuceno, que é assessor parlamentar e consultor de entidades sindicais, ex-diretor do DIEESE, do Distrito Federal e do DIAP. Vladimir, é uma honra recebê-lo aqui neste debate. O senhor tem a palavra para suas importantes considerações. Bom, inicialmente eu queria saber quanto tempo eu disponho para a exposição. A organização deu 20 minutos para o senhor. Tá ótimo, perfeito. Bom, inicialmente, de verdade, eu quero agradecer a iniciativa da Câmara Municipal de Rio Preto, a participação muito boa do movimento sindical, que ontem culminou num excelente debate que tomou a iniciativa da realização desse evento aqui, que eu acho que só tem a somar com tudo que foi feito ontem, que está programado para o dia 3 e outras atividades. E uma coisa é certa, nós estamos num bom rumo para derrotar essa PEC, porque, como a gente conversava antes de entrar no ar, apesar da maioria que provavelmente os apoiadores da PEC têm na comissão especial, essa maioria não seria suficiente para o plenário aprovar essa PEC. E aí é a força do movimento social, onde o movimento sindical de servidores públicos é o carro-chefe, mas não é o único, que precisamos de todos nessa luta. Nós temos condições de barrar, nós temos visto Brasil afora várias atividades promovidas por entidades sindicais, chamando outros setores que não são do movimento sindical, uma vez que todos seremos atingidos. Eu costumo dizer que nós somos servidores públicos, mas as nossas famílias não são. As nossas famílias, inclusive nós, vamos ficar sem saúde, sem educação, sem previdência, sem assistência social. Porque os objetivos dessa reforma, eu acho que ficaram bem claros quando o secretário do Ministério da Economia, Caio Mário Paz de Andrade, no dia que apresentou a PEC ao Congresso Nacional, a PEC, eu lembro, foi entregue na parte da tarde, na parte da manhã foi dado no Ministério da Economia uma coletiva, onde o senhor Caio Mário disse que essa PEC é a continuação da emenda constitucional 19. E se a gente olhar as duas, o que foi discutido, na época não era nem emenda, era PEC 173 de 1995, que depois virou a emenda 19. Ali naquela PEC se propunha desmontar a estrutura do serviço público brasileiro. Não conseguiram exatamente como eles queriam, mas conseguiram criar uma coisa que nunca tinha sido feito na legislação brasileira, que é entregar parte do serviço público a organizações sociais, OCIPs e entidades filantrópicas, teoricamente sem fins lucrativos. Mas o que eles queriam, que era encaixar uma empresa privada com fins lucrativos, eles não conseguiram. Está na PEC atual. Eles tentaram acabar com o regime jurídico de servidores públicos, tanto federal quanto estaduais e municipais. A mobilização dos servidores, na época, conseguiu barrar e isso não foi adiante. Tanto é que foi parar numa disputa, inclusive no Supremo, está pendente até hoje de votação. Eles queriam tirar, naquela época, a estabilidade dos servidores públicos, seguindo uma proposta que já vinha de 1974, que foi derrotada na Constituinte, que era a possibilidade de aumentar a rotatividade na administração pública com demissões à vontade do gestor de plantão. Ou seja, o que tem de novidade nessa PEC 173? Só a data e o nome que assina. Era, na época, o presidente Fernando Henrique, agora é o presidente Bolsonaro. Mas de conteúdo ela não muda muito. Ela tenta ressalvar alguma coisa para algumas carreiras na lógica neoliberal de modelo do Estado. Fora isso, é entrega total. E aí nós temos, grosso modo, 3 objetivos finais nessa PEC, que são a razão dela existir, dando continuidade ao que foi a emenda 19, que deu continuidade à emenda dos militares da década de 70, onde inclusive surgiu a ideia de cargos típicos de Estado. Mas nem em 74, nem Fernando Henrique, nem ninguém até agora conseguiu dizer o que é uma atividade típica de Estado. Isso não está regulamentado em lei nenhuma, isso não existe na Constituição, isso não tem nenhuma norma.
Tem estudos da década de 50, quando os neoliberais começaram a se expandir pelo terceiro mundo, que acabou dando depois no golpe do Chile, apoiado por um grupo de professores da Universidade de Chicago. Entre eles, o pai do neoliberalismo, Milton Friedman, de quem Paulo Guedes foi aluno. E aqui eu abro um parêntese para deixar bem claro o seguinte: eu ouço muita gente dizer que Paulo Guedes foi um dos pilares do neoliberalismo chileno, que ele foi isso, que ele foi aquilo. Não, ele foi terceiro escalão no Chile. Ele saiu da Universidade de Chicago, voltou para o Brasil querendo se encaixar no governo brasileiro da época da ditadura militar. E aí, mais uma observação, ele foi para Chicago com dinheiro público, com uma bolsa do CNPq. Foi a administração pública que permitiu a ele fazer mestrado e doutorado em Chicago. Mas voltando, ele chegou aqui e não conseguiu vaga. Um colega dele da Universidade de Chicago perguntou se ele queria fazer parte da equipe de que Milton Friedman tinha montado para ir para o Chile. E ele foi fazer parte da equipe. Ele não foi ser ministro, não foi ser ninguém de expoente. Na verdade, ele é um neoliberal frustrado na sua relação com a administração pública. Claro que ele concordava e gostava de tudo que estava sendo feito no Chile. O sonho dele era um dia poder fazer isso aqui. E não por acaso, através do Instituto Milênio, ele se articulou com outras instituições do mesmo perfil, baseado naquele grupo suíço criado no pós-guerra, de implantar o neoliberalismo no mundo. E eles estão tentando fazer as três coisas que são o objetivo central das reformas que eles querem, inclusive, através da PEC 32, avançar mais. Primeiro, retirar do Estado tudo o que for possível de se transformar em lucro econômico e financeiro ou lucro político para os governantes de plantão. Fazendo essas duas coisas, a terceira, que é o objetivo final de tudo, fica mais fácil, que é manter a tributação do jeito que está, com algum aperfeiçoamento aqui e ali da ótica deles, mas não tributando grandes fortunas, não tributando os super ricos, não tributando quem deveria tributar. Eu até brincava com um colega outro dia, eles deveriam mudar o nome do IPVA, porque IPVA é Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, mas só paga IPVA quem tem carro. Os outros veículos automotores, como avião, iate, helicóptero, são veículos automotores, mas não pagam IPVA. Então, rico não paga nada aqui. Isso mantém. Mas o dinheiro arrecadado, ao você tirar aquilo que seria, na opinião deles, desnecessárias despesas na área de políticas sociais e despesa de pessoal, despesa com a máquina, com o funcionamento da administração pública, na cabeça desse povo seria muito mais bem aplicado se fosse entregue a eles mesmos, os banqueiros do sistema financeiro internacional e seus vassalos aqui no Brasil do sistema financeiro nacional. O que acontece? Fizeram, a partir do que aconteceu com a posse de Michel Temer, um processo de botar isso em prática. A primeira e mais importante coisa, criaram a verdadeira jabuticaba, que dizem que tem um monte de jabuticaba, e essa é a pior de todas, que é a emenda 95, que congela única e exclusivamente gastos com políticas sociais e despesa de pessoal. Não congela mais nada. Maria Lúcia vai poder desenvolver isso muito melhor do que eu. Congela aquilo que seria gasto com o povo, com o serviço prestado ao povo e com o salário de quem presta esse serviço. Só isso que está congelado. E muita gente não percebeu que a chamada PEC emergencial, a PEC 186, que foi votada às pressas agora, pegando carona na pandemia, porque o eixo dela nunca foi a pandemia, começa a expandir a emenda 95 em dois sentidos. Primeiro, a emenda 95 foca no orçamento da União. A PEC 186 tira do orçamento da União e amplia para estados, municípios e para o Distrito Federal. O mesmo congelamento de despesas com políticas sociais e pessoal da União passa também para estados, municípios e o Distrito Federal. E a outra coisa que eles fazem com essa PEC 186 é que desaparece o prazo de 20 anos da emenda 95, porque eles tiram dali, da parte transitória da Constituição, e jogam na parte permanente, e com 3, 4 formas de congelar. Ou seja, estão ampliando o corte de despesas de políticas sociais e despesas de pessoal. A partir daí vem a terceirização
que foi aprovado no governo Temer, que permite praticamente todas as atividades do serviço público serem terceirizadas, tirando cargos de poder de decisão e algumas atividades muito específicas de alguns órgãos, o resto todo pode ser terceirizado. E aí a PEC 32 se encaixa perfeitamente bem, porque ela faz o quê? Aquilo que puder dar lucro do ponto de vista econômico e financeiro, através do que está no texto, no artigo 37A, vai poder ser entregue a empresas privadas que visam lucro no mercado. Não por acaso, a instituição presidida pela irmã do ministro Paulo Guedes, que controla o ensino privado no Brasil, vem orientando que os grandes conglomerados de educação privada continuem adquirindo pequenos grupos, pequenas escolas e faculdades particulares Brasil afora. Já estão se preparando para mercantilização, principalmente do ensino médio e universitário. E aí eu pego uma coisa que disse o ministro Paulo Guedes. Para que filosofia, para que área de humanos numa universidade pública se isso não dá lucro? O que dá lucro é o quê? É você pegar as universidades públicas, federais principalmente, da região centro-oeste e privatizar, colocando todas a serviço do agronegócio, porque é o forte da economia da região. É pegar algumas universidades públicas da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, botar a serviço do mercado financeiro, a serviço da indústria, a serviço de setores privados que usariam a estrutura física, material, equipamentos e força de trabalho através de contratos de gestão a serviço da iniciativa privada, que venderia, inclusive, o seu resultado junto com as aulas a serem dadas pelas universidades públicas. Privatização total. Já o ensino fundamental, o ensino infantil e as creches seriam facilmente entregues a novo formato de relação com organizações sociais e OCIPs, todas elas, claro, com boa participação, se não for total, dos políticos, a moda antiga, dos coronéis que vão indicar quem vai ser atendido e quem vai atender. E o pouco que sobrar do serviço público ficaria ou na atividade exclusiva de Estado, segundo eles, na mão de um governo neoliberal, é claro, ou colocada na mão dos coronéis que vão dizer, porque não vai ter mais concurso, quem ocupa todos os cargos. E aí a gente tem que ter bem claro o seguinte: o que vai sobrar para a população? Menos escolas, menos creche e todas privadas. Ou na mão de uma empresa, ou na mão de uma organização social, ou na mão de alguma entidade em tese sem fins lucrativos. Agora, para quem é profissional na área de saúde e educação, estou pegando essas áreas como exemplo, mas são todas as áreas. A área de pesquisa é totalmente privatizada. Por exemplo, o Instituto Butantan, em São Paulo, a Fundação Oswaldo Cruz, que tem vários estados, a sede é no Rio de Janeiro, mas ela existe em vários estados, já tem laboratórios internacionais de olho nas duas instituições, que poderão ser privatizadas inicialmente através de contratos de gestão com empresas privadas que visam lucro no mercado. Nós não teremos mais no Sistema Único de Saúde o tratamento como é hoje, total e completamente gratuito, incluindo medicamentos, para pessoas com tuberculose, hanseníase ou AIDS, porque a rede privada não faz esse serviço. Quem controla, por exemplo, transplantes de órgãos no Brasil, é o Sistema Único de Saúde. Passaria a ser o grande grupo conglomerado de saúde privada. E aí, lembrando uma audiência pública que eu participei, Antônio Carlos deve lembrar disso, na prefeitura, na Câmara Municipal de Tatuí, nós tivemos um vereador que foi lá e deu a informação. Gente, os profissionais de saúde que foram para a Santa Casa estão sem receber seus direitos trabalhistas. É isso que a gente vai ver com a privatização. O povo mal atendido, porque vai ter menos lugar para atender e menos vagas para serem disponíveis à população, e nós vamos ter profissionais que não vão ter nenhum direito, porque deixarão de ser servidores, ou aqueles que nem servidores nunca foram vão trabalhar também sem ter direito nenhum, porque, por exemplo, o caso da Santa Casa de Tatuí, fundo de garantia, contribuição previdenciária e outros direitos dos trabalhadores não são depositados há muito tempo. Mas ninguém quer fechar a Santa Casa, porque senão a população perde o pouco que tem de atendimento de saúde, porque não existe mais nada público na região.
E aí, aqueles que pensam que os atuais servidores não serão atingidos, eu falo, nós vamos voltar à discussão de 1998. Aliás, de 98 não, de 95 a 98. E aí eu quero fazer um comentário sobre isso daqui a pouco. Nós vamos ver, de novo, a discussão de fim do regime jurídico único, como eu falei, e já está na PEC. Terá um novo regime jurídico único com aqueles 5 vínculos novos. Para os atuais, já tem projeto de lei propondo novo regime jurídico para federais atuais, que serão os antigos, uma vez aprovada a PEC, e isso se repetindo para estados e municípios. Nesse novo regime jurídico único, uma série de direitos que hoje existem nos atuais regimes federal, estaduais e alguns municipais vão desaparecer. Mas já de imediato, já está prevista a extinção do regime próprio de previdência dos servidores. Dito isso com essas palavras, não nem precisa, porque basta ter um raciocínio simples. O regime próprio é sustentado pelos servidores ativos, por aposentados e pensionistas a partir da reforma da Previdência, sendo que, ao implantar o novo modelo, não entra mais ninguém nos cargos atuais. O número de ativos vai diminuindo até desaparecer. Na hora que desaparecer, não tiver mais nenhum servidor ativo nos atuais cargos, eu pergunto, quem vai contribuir para a previdência do regime próprio? Só aposentados e pensionistas. Esses vão morrendo. Mas mesmo logo no início, quando acabar os ativos, o sistema é deficitário. E aí a gente lembra que a reforma da Previdência, a emenda 103, diz que está para ser regulamentado, deu prazo de 2 anos, esse prazo vence em novembro deste ano, a contribuição previdenciária extraordinária em caso de regime deficitário. Encaixa certinho uma PEC na outra. Ao mesmo tempo, está extinta a paridade para aqueles servidores aposentados que conseguiram se aposentar com direito à paridade, porque se eu não tenho ativo, eu vou ser paritário com quem? Está também instituído congelamento de proventos, porque não vai ter sequer condição de mobilização e pressão de aposentados e pensionistas. Como disse um amigo, aposentado não faz greve, pensionista menos ainda. Nós podemos fazer manifestação, mas greve não faz. Poder de pressão diminui, proventos congelados, desaparece a paridade, o sistema fica deficitário e aí muita gente já está sabendo, porque não é escondido, há um decreto e depois uma portaria do governo federal que pegou 100% dos servidores federais que não são vinculados a ministério diretamente e os colocou no INSS para terem suas aposentadorias e pensões geridas por aquele órgão. Qual é o passo seguinte? Regime Geral de Previdência. Estão preparando um projeto com transição? Sim, mas a transição é descendo a ladeira. Outra coisa que vai acontecer é a estabilidade dos atuais servidores. Se mudar o artigo 41 da Constituição como eles querem, nós vamos ter um problema. Por exemplo, alguns dizem, o PAD, o processo administrativo disciplinar, não muda. Tá bom, não muda o processo, mas muda quem manda, porque todos os cargos de chefia passarão a ser de indicação política. Então, a decisão de instalar ou não um PAD, o rumo que esse PAD vai dar, imagina como vai ser com chefes, todos eles indicados politicamente pelo governo de plantão, seja na prefeitura, no estado ou na União. Outra coisa, a demissão por decisão judicial passa a ser por colegiado em segunda instância, ou seja, o servidor pode ser demitido mesmo que o processo não seja concluído. E hoje na Constituição está dito que tem que ser concluído, ele tem que transitar em julgado. Outra coisa, desempenho, pode demitir servidor. Eu volto aos chefes por indicação política. Quem vai fazer a avaliação de desempenho que vai decidir se demite ou não servidores? E aí eu remeto a uma das emendas, uma das 45 emendas que estão sendo analisadas na comissão especial do deputado de Orleans e Bragança, do estado de São Paulo, monarquista, descendente da família imperial, que propõe que 2 avaliações negativas consecutivas ou 3 alternadas signifique automaticamente demissão do servidor por insuficiência de desempenho. Mais 2 minutos, Vladimir. Critérios absurdos ali. Então, eu acho que a gente tem que ter bem claro, os atuais servidores vão ser atingidos também, por exemplo, na sua estrutura remuneratória. A distância entre o piso e o teto vai aumentar. Não tem mais tempo de serviço? Significa o quê? A pessoa só evolui na carreira por avaliação de desempenho.
o que significa que um servidor que não for 100% avaliado, bem avaliado durante toda a carreira, ele pode estacionar chegando ao limite de se aposentar sem ter atingido o topo da sua carreira. O desenvolvimento é prejudicado. A jornada vai poder, sim, ser reduzida junto com a remuneração. Fora aquela lista de vantagens e benefícios que eles colocaram já na PEC, dizendo que quem tem congela, quem não tem não vai ter, e se a lei for revogada, desaparece. Os novos coitados só são chamados de servidores porque terão um vínculo com a administração pública, porque não estão como seletistas, não estão como estatutários, nem serão uma coisa nem outra, e serão de imediato jogados ao regime geral de previdência na regra aprovada na emenda 103. Eu queria concluir dizendo o seguinte: tudo isso é possível porque os neoliberais, eu tenho um trabalho feito sobre isso, inclusive está publicado no meu blog, vem investindo gradativamente na sua participação no Congresso Nacional. As bancadas vinculadas a patrões e aos neoliberais crescem em legislatura a legislatura. O DIAP, toda eleição, publica o perfil do Congresso Nacional. Em 2014, o DIAP avaliou como sendo aquela legislatura que começava a partir daquela eleição a mais conservadora desde o início da República. Pois muito bem, isso foi superado pela atual legislatura. E aí a gente tem hoje uma Câmara Federal e um Senado com 40% da sua bancada na Câmara representante de patrões. Esse percentual no Senado aumenta para 47%. Ruralistas são 16% na Câmara e 33% no Senado. Eles não tinham esse percentual há 2, 3 legislaturas passadas. Enquanto que o movimento sindical tem 6,8% na Câmara e 6,2% no Senado. Para não dizer que eu não falei em flores, a bancada da bala tinha 35 deputados, hoje tem 70. Hoje eles são 12% do Congresso Nacional. E é com a flexibilização de posições de poucos setores desses que nós vamos ter que contar para impedir que o governo aprove essa PEC. Que, como eu disse, eles têm maioria na Câmara, tem, mas não tem os 3/5, não tem os 308 votos para conseguir aprovar a PEC. Nós temos, como mais cedo dizia Antônio Carlos antes da gente entrar no ar, que continuar fazendo pressão para que essa PEC se aproxime o máximo possível do ano que vem, porque quanto mais perto do ano eleitoral, maior a chance dela não ser votada. Porque se eu tenho uma posição fechada, ideológica, e eu vou votar a favor ou vou votar contra, não é esse o discurso de boa parte dos congressistas. Muitos estão ali querendo apenas garantir o seu voto na eleição do ano que vem. Como muita gente já comentou, não se faz maldade em ano par. Todas as maldades têm que ser votadas no Congresso em ano ímpar, porque não tem eleição nem federal, estadual, nem municipal. Então, nós temos que levar essa PEC mais adiante, que ela não vote, apesar do relator, numa conversa com o presidente da República na semana passada, ter dito que pretende apresentar o relatório ainda em agosto. Eu acho que nós temos condições de que esse relatório não seja votado em agosto. Se o relatório na comissão chegar a setembro, nós podemos garantir que ela não vota no plenário em outubro, e aí significa não votar no ano que vem. Mas, para isso, nós precisamos dar continuidade ao que foi discutido, ao que foi aprovado de encaminhamento no encontro que terminou ontem, no ato que será realizado no dia 3 e nas mobilizações crescentes. Eu encerro aqui dizendo o seguinte: tudo isso é importante, mas com a participação do povo, porque o povo é quem vai ficar sem serviço público. Aqueles 11 direitos do capítulo 6º da Constituição da área social vão virar letra morta se essa PEC for aprovada. Ali nós temos saúde, educação, previdência, assistência social, proteção ao idoso, à mulher, à criança carente. Tudo isso vai continuar escrito, mas não vai ter nem gente, nem dinheiro para tocar essas políticas, que é o que eles querem. No entanto, e aí Maria Lúcia vai trabalhar muito bem isso, o carrinho de dinheiro para o sistema financeiro vai ser substituído por um vagão de trem carregando dinheiro para o sistema financeiro. Que é esse o objetivo da reforma, não é modernizar nada. Eu dizia outro dia,
Paulo Guedes e o presidente da Comissão Especial falam em serviço público do futuro, pois eles estão apresentando o serviço público de 1918, de mais de 100 anos atrás. O futuro deles é o passado da população brasileira. Obrigado e desculpe ter estourado um pouquinho de tempo. Eu que agradeço, Vladimir Nepomuceno, representando aqui a assessor parlamentar e consultor de entidades sindicais, ex-diretor do DIESE, Distrito Federal e do DIAP.